primeiramente vamos agradecer por mais essa oportunidade, pelo convite feito, pelo nosso companheiro e amigo Fábio Salles, para estar nessa casa, trazendo os ensinamentos do Cristo, trazendo a doutrina espírita, a doutrina codificada por Allan Kardec, ao qual Allan Kardec, no Pentateuco Espírita, nos dá todo o embasamento para nos tornarmos verdadeiros espíritas. E um dos ensinamentos que Kardec traz e deixa conosco é que espírita, amai-vos, espírita, instruí-vos. A instrução é a base de tudo, é o nosso desenvolvimento do nosso intelecto, do nosso aprendizado. Em uma tarde, onde o sol durante o dia, muito forte, em uma rua muito movimentada, que ao cair da tarde, depois desse sol abrasador, passa uma brisa muito suave, uma avenida movimentada, onde os transeuntes iam e vinham. E em vários edifícios encontrava-se uma senhora, uma psicóloga norte-americana, a qual foi procurada para atender um rapazote, um jovem que trazia sérias complicações em relação ao bater das asas dos pássaros, mas que na sua adolescência o problema se intensificou. Quando ele percebia que um pássaro ia pousar ao bater as suas asas, isso culminava para ele em uma crise terrível, levando ele ao desmaio. Ele desmaiava quando via o bater das asas do pássaro. A psicóloga buscou todos os recursos que ela dispunha para poder ajudá-lo. Procurou por inúmeras vezes a regressão de memória, até o útero materno, e não conseguindo descobrir a origem daquele desequilíbrio, essa psicóloga, materialista, convicta, profissional que só admitia uma só existência, não acreditava nas vidas sucessivas, não acreditava na existência do espírito. Ela faz esse processo de regressão para ajudar esse jovem, para tentar amenizar aquele trauma que ele trazia. Em um dado momento, em uma de suas regressões, ela resolve deixar aquele jovem ir mais além. Porém, não acreditando na pré-existência do espírito. O jovem, com 21 anos de idade, já entrando na fase adulta, mas desde a sua infância, trazendo aquele transtorno, aquela dificuldade, ela deixa que ele vá mais além. E ele então, em meio àquela regressão, ele se vê em plena Segunda Guerra Mundial, jovem, ainda em uma batalha, junto com outros companheiros, soldados, e juntamente com esses soldados, nesta guerra, há uma explosão, uma bomba explode perto deles. E nessa
ocasião, ele vem a sofrer o impacto dos fragmentos dessa bomba. E em meio àqueles corpos inertes, mortos, né, ele também passa pelo processo da morte. Mas agonizante, ele não desencarna. Ele fica com o que perceptível de tudo que acontecia ao seu redor. E aí vem as retroescavadeiras, depois que a poeira assenta, vem a retroescavadeira, começa a empilhar aqueles corpos, não é? Começa a empilhar aqueles corpos no monturo e coloca o dele por cima. E por demorar a fazer, não é, aquele sepultamento, aonde nós sabemos que na guerra abre-se uma vala e ali deposita os corpos em valas comuns e depois cobre-se. Esse é o tipo de sepultamento. Não temos nada de pompas, né? Não há flores, não há nenhuma cerimônia. Ele fica ali, naquele monturo, aguardando esse sepultamento, mas sentindo tudo que estava a seu redor. O que acontece é que os abutres, pela demora do sepultamento dele, daqueles corpos, né, aqueles cadáveres, os abutres fazem deles o seu alimento. E quando os abutres pousavam no seu corpo, ele percebia o bater das asas e as garras e o bico a dilacerarem o seu corpo carnal. E isso leva muitas horas até que a morte do corpo físico se consumasse. Embora rompidos os laços do corpo físico, aquele espírito ficou impregnado de sensações horríveis, traumatizantes, doloridas, dos últimos momentos do seu desencarne, a ponto de trazer para uma nova existência, em forma de uma terrível fobia, aqueles acontecimentos. Não é preciso dizer que a doutora materialista mudou o seu pensamento e passou a ver a vida e a estudar a imortalidade da alma. Muitos medos e traumas, cujos nós não identificamos na presente existência, têm raízes num passado mais ou menos distante, em existências anteriores. O espírito recebe um novo corpo a cada nova existência, mas traz consigo os problemas que não foram resolvidos em outros tempos. Por esse motivo, é importante que olhemos as pessoas como espíritos milenares, mesmo que estejam temporariamente albergados em corpos infantis. Percebendo por essa ótica, por essa visão, teremos melhores possibilidades de ajudar as criaturas que trazem todas essas dificuldades, começando por nós mesmos. Então esse é um relato, né? É um acontecimento que nós trazemos para que possamos refletir. Então nós vamos falar sobre o medo. Qual a definição de medo? Do latim, terror, receio, susto. E do Evangelho, e tendo medo, escondi o teu talento. Está lá em Mateus 25, 25. Passa para mim, gentileza. Está ali.
Então está ali, terror, receio, susto, né? Então essa é a definição de medo, para nós termos um entendimento do que é o medo. Todos nós temos, um em grau maior, outro em grau menor, não é? Mas o medo ele faz parte da nossa existência, né? Ainda não superamos essa problemática que nós trazemos de outra reencarnação. Então, o medo, qual a visão do medo na doutrina espírita, na psicologia e de acordo com o nosso irmão no livro, né, de Francisco do Espírito Santo, aonde ele traz os questionamentos sobre o medo. O que é medo? Como a gente pode definir o que é medo? É uma reação natural do nosso organismo diante de uma ameaça real ou imaginária, né? Então a gente pode entender muito bem isso. O próprio instinto de preservação leva o nosso organismo, ao nosso ser, a se preservar diante de perigo. Então, desde lá, dos primeiros homínidos, nós viemos com esse instinto de preservação. E ele faz com que nós tenhamos medo, né? Os primeiros homínidos tinham medo dos raios, dos trovões, né? Tinham medo das grandes feras, dos grandes animais, que fossem atentar contra a sua vida. Então, isso faz parte dos 5 sentidos básicos do ser humano, que é o medo, a ira, a tristeza, a alegria e o afeto. Nós temos essas 5 emoções básicas e o medo é uma delas. Então, nós estamos aqui conhecendo os nossos medos, né? São elementos psíquicos que se apresentam à consciência pela falta de segurança e equilíbrio. Então, por nós sermos ainda espíritos, em grau evolutivo ainda, bem inferior, nós ainda temos essa insegurança, esse desequilíbrio interno que se reflete através do medo. Então, nós temos variados medos, né? Temos medos de muitas coisas, né? Até um simples inseto nos causa medo. Então, como o nosso corpo reage a esse medo? Os pelos se eriçam, né? As pupilas se dilatam, a respiração se acelera, a salivação diminui, os batimentos cardíacos disparam, né? O coração acelera, inicia-se a queima de reserva de gordura, o nosso estômago se contrai, né? Chamado frio na barriga, a circulação se concentra, né? A circulação sanguínea se concentra nos músculos, e aí o medo faz com que a gente tenha 2 reações. Uma é correr e outra é ficar estático no lugar. O medo nos faz isso, não é? Muitas pessoas conseguem correr, outras não, ficam estáticas, paradas. Então nós temos aí as consequências que o medo faz em nosso corpo material, né? Todos os nossos órgãos, e isso acontece conosco. Então, qual é a bioquímica do medo? A reação ao medo envolve principalmente a produção de 4 substâncias: a adrenalina, a endorfina, a dopamina e o cortisol. Então, esses reagentes químicos contidos em nosso corpo físico, eles recebem, né, cargas químicas que nos prepara para reagir. Então, essa descarga química nos prepara a pessoa para uma reação em meio a uma ameaça, seja ela pela luta ou pela fuga, né? Atenua o desconforto físico e traz a satisfação depois que o desafio termina.
é aquele processo. Eu consegui. Né? Venci. Né? Venci o meu medo. Então, para uns, chegamos a esse finalmente. Vencer o medo. Né? A gente, a princípio, a gente sente aquele desconforto. Né? A gente sente aquele certo receio. É o medo agindo em cada um de nós. Qual é esse circuito? Qual é o circuito do medo? Né? A aceleração do coração, o aumento da pressão sanguínea, uma palidez cutânea, né? A pessoa fica pálida, uma contração muscular, dilatação das pupilas. Né? Na fisiologia, esse é o circuito do medo no nosso corpo físico. Então é isso que a gente pode entender por medo. Então, na psicologia, nós temos alguns tipos de medo. O primeiro é o instintivo, esse que nós já narramos, né? Que ela se manifesta dos registros já existentes, de modo automático e idêntico em todos os seres, né? Tanto no animal quanto no hominal. E encontramos também em certas plantas. A dormideira, quando nós tocamos nela, ela se contrai, né? Como se fosse uma autodefesa. E temos alguns exemplos, né? Do cavalo, que ao pressentir uma cobra, ele sente medo, ele empina, né? E desperta movimentos de temor no homem. Então, certos insetos, certos animais causam no homem um certo temor. Ele teme ser ferido ou atacado por certos animais. Então, isso é importante da gente também trazer à tona. E existem também alguns tipos de medo que são aprendidos. Nós aprendemos a ter medo, não é? São alguns que eles são condicionados na nossa existência e nós os aprendemos. Quando uma pessoa fala para a criança, não coloque o dedo na tomada, você vai levar choque. Isso você está imposicionando a criança a não fazer aquele ato, não praticar aquele ato, porque aquela consequência vai gerar nele uma descarga elétrica, então ele passa a ter medo do choque elétrico. Todos nós temos medo do choque elétrico, né? Ninguém sai por aí colocando dedinhos na tomada, né? E a gente sabe que vai ganhar uma descarga. Então, são outros estímulos que podem ser sinalizar perigo, através de um processo de aprendizagem e um condicionamento clássico do medo. Estímulos aparentemente inofensivos são associados a estímulos aversivos, né? Tá ali, muito bem, especialmente aqueles da dor. Quem não tem medo daquela maquininha, não é? Aquela maquininha, todos que sentam naquela cadeira, não é? Automaticamente tem um reflexo condicionado, né? Quando encosta no seu dente aquele motorzinho. E temos outros também, o animal, né? Ter medo de certos tempos de certo medo de som, de choques elétricos, aí para o homem, né? Isso tudo dentro da psicologia. Qual é a resposta do medo? A primeira resposta do medo é a ansiedade. Você sofre por antecedência. Não é? Por você ter medo, você sofre, você tem uma certa ansiedade por aquilo que você ainda não passou. É o medo se manifestando em você, né? Na ansiedade, teme-se antecipadamente o encontro com a situação ou o objeto que lhe causa medo. Então, a respeito do dentista, você já começa, né? Antes de entrar no consultório, você já tem toda aquela visualização daquele barulhinho e daquela maquininha no seu dente. Então, o grau máximo do medo é a fobia. Aí já é uma doença que precisa ser tratada, não é? E o grau mínimo é uma leve ansiedade.
gente pode, né, conviver com essa ansiedade ou pode também procurar, através da psicologia, um tratamento para ela. Quando ela é demais, né, a gente trata ela de forma medicamentosa. Então, nós vamos falar da fobia. É um medo exagerado, pode se tornar uma doença, né? A pessoa ela tem um condicionamento através do medo e tudo para ela, né, é em proporções maiores, então se torna-se uma fobia. Quando o medo passa a comprometer as relações sociais do indivíduo e causar a ele um sofrimento psíquico, né, ele precisa de um tratamento, ele precisa procurar um profissional da área para poder ele ser tratado, porque aquilo já se tornou uma fobia, né? Aquilo já é um condicionamento psíquico dentro dele, então ele precisa se tratar. Produz uma necessidade de estarmos sempre certos e sempre sermos aplaudidos, né, quando esse medo não é trabalhado. Lá no livro, né, ele fala da agorafobia, né? Ele fala desse termo agorafobia. Agora quer dizer praça, né, no grego. É o pavor de fazer o que quer que seja em público. É isso que nós estamos fazendo aqui. Tem pessoas que têm medo de falar em público, tem pessoas que têm medo de passar algum vexame em público, tem pessoas que têm medo de serem chamada a atenção em público. Então ele chama isso de agorafobia. É a manifestação do medo, mas é uma problemática da pessoa, né? A pessoa tem certos receios, né? Então ela traz esse medo dentro dela, que ele classifica como agorafobia, né? Então essas pessoas têm medo de serem chamadas a atenção, né? De passarem por certos constrangimentos. E no Espiritismo? E na doutrina espírita, né? Como nós podemos ver o medo? O medo é gerado devido a faltas cometidas durante várias experiências reencarnatórias. Nós somos espíritos reencarnantes e viemos falhando em várias reencarnações. E isso gera em todos nós, né, uma certa deficiência. E essa deficiência, ela se manifesta através de medos, uns mais, outros menos, né? Vem após um insucesso, um erro, não é? Um estado de punição, uma coerção, uma imposição. Então, a gente tem que analisar todo esse processo dentro da doutrina espírita para a gente ver em que grau nós estamos nos classificando em relação aos medos que nós temos. É o efeito de inúmeras causas que ligam os nossos insucessos ou ilusões que causaram danos morais para nós espíritos. Isso fica gravado no nosso perispírito e vai se refletir através de medo, seja ele qual for. O medo do insucesso, a pessoa tem medo de dirigir, andar de bicicleta, e por aí vai, vários medos. Se a gente for relacionar medo, a palavra com 4 letras, mas muito abrangente, tem pessoas que têm medo de tudo, e é um sentimento gerado a partir da invigilância do pensamento. Então você tem que vigiar o seu pensamento, você tem que trabalhar o seu pensamento para que aquilo não afete, o seu dia a dia, a sua vida, a sua reencarnação. Então, você trabalha o seu pensamento, o pensamento é uma fonte geradora, o pensamento, a gente trabalhando esse pensamento, a gente vai procurar se tranquilizar mais, mesmo que tenhamos medo, mas aquilo não vai se tornar uma coisa grande, uma coisa tão evidente para todos nós. Então vamos falar um pouquinho das causas do medo.
né? É uma herança de culpa dentro do inconsciente humano, né? Responde pelos inúmeros desequilíbrios que dela desdobram. Então, é uma herança que nós trazemos de reencarnações passadas, de vivências, de erros cometidos, né? Estão lá, né? São crimes, né, praticados nas nossas reencarnações, né? E aí a gente, através, né, desses erros, nós vamos aprendendo, nós vamos conquistando a razão, o discernimento, o despertar da nossa consciência, né, que vem de arquivos profundos, lá do nosso self, né, do nosso eu interior, e reaparecem na nossa personalidade, a gente coloca ele para fora. Então nós trabalhamos isso, né, através de várias reencarnações, através de vários processos que nós falhamos, né, porque nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos, né? No estado evolutivo em que nós nos encontramos, nós erramos mais do que acertamos. Então esses erros, eles causam certas consequências, ficam gravados em nosso perispírito, e nós viemos reencarnações mais à frente, para poder, num processo de aprendizado, né, eliminar todas essas faltas, todos esses erros, para que a gente possa subir no degrau de evolução, subir mais um degrau na escala evolutiva do espírito. Daí é inevitável, né? Às vezes, a consciência de culpa que inconscientemente induz ao medo. Então, nós cometemos erro, vem o sentimento de culpa por ter errado, né? E aí a gente nos cobramos, é a autopunição que nós fazemos em nós mesmos. E isso gera vários transtornos, vários medos, né? Cada um representado de uma forma. Vamos lá. Qual é o processo do medo? O primeiro dele é através das reencarnações, são os erros e crimes que nós cometemos, né? Se nós nos olharmos hoje, nós podemos reportar o que nós fomos lá atrás, né? Quando a gente se olha no espelho, não para ver o cabelo branco, né, ou a nossa maquiagem, né, ou as rugas do rosto, mas sim para analisar quem nós somos. Rapaz, você não é mole não, hein? O que você não foi lá atrás. Então, o que nós somos hoje, a gente pode, né, e tem a certeza de que lá atrás nós temos vários erros cometidos, né? Então, é um processo de culpa que gera o medo, né, que traz um transtorno de comportamento para nós, né? E aí, transtornos de depressivos e graves fobias, né? A melancolia é um deles, né? A pessoa fica melancólica e da melancolia ela traz um transtorno depressivo grave, através da culpa, através de um passado errôneo, de um passado culpado, né, de erros cometidos lá no passado, que afloram nessa encarnação, e aí nós vemos hoje, em nosso século XXI, né, o mal do século são os transtornos depressivos, né? Os consultórios lotados e cheios aí de pessoas com processos de depressão. E a síndrome do pânico. Tem pessoas que têm pânico de elevador, tem pânico de altura, né? Tem pânico de vários matizes, né? De vários segmentos. Então, pessoas, ela chega ao excesso do medo de se tornar um pânico. Tem pessoas que não saem na rua, né? Então, isso acontece por esse processo do medo em nossa vida. Então, o Espiritismo, ele também explica os fatores na presença do medo, né? Ela explica, a doutrina, ela explica duas situações. O medo na questão endógena, que são os internos, aquele que nós trazemos de outras reencarnações, e os exógenos, que são os externos, aqueles que nós tememos. Por exemplo, a violência urbana. Quem não teme a violência urbana? De repente a gente está na rua,
há um assalto, um tiroteio, uma perseguição, isso nos causa pânico e medo. Nós temos esse receio, né? Por zelarmos pela nossa vida física. Então, isso é responsável pelo medo, né, no homem. Então, são fatores internos e fatores externos, né? Então, vamos ver os fatores endógenos, né? São comportamentos infelizes de reencarnações anteriores. Então, isso a gente está bem familiarizado com isso. Imprime as vibrações do medo no perispírito, instalando-se no inconsciente o receio de ser identificado como autor dos danos que atingiram o outro. Na doutrina espírita, nós chamamos aqueles que vêm nos cobrar os nossos deslizes e os nossos erros de obsessores, né? São aqueles que nos cobram os erros que nós cometemos. Como nós não somos bonzinhos e cometemos vários erros, eles vêm, não é, através do processo de justiça, que nada mais passa do que uma vingança, né? E a justiça ela é feita por Deus, através das suas leis, né? Deus sabe o momento, a hora e o local que cada um terá que se acertar perante as leis divinas, né? Passando pelos seus processos de aprendizado. Então, aquele irmão, sem o conhecimento devido das leis de Deus, né, ele se faz um cobrador da dívida que nós estivemos com ele numa reencarnação e contraímos aquela dívida com ele. Então, também inclui-se as perturbações de natureza espirituais em forma de obsessão, né? Nas casas espíritas, nos tratamentos, né, nos processos de tratamento fraterno, nós vemos muitos processos de obsessões, os cobradores do passado, não é? Cobrando as suas devidas contas, né, perante aqueles que erraram. Então, consequência daqueles atos que ficaram sem regularização no passado, porque muitas das vezes a gente não consegue, na própria existência, se reacertar com aquela pessoa que nós erramos, não é? Então, Jesus ele é muito claro quando ele fala: se conciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho. Então, isso é um fator decisivo para que a gente tenha a tão famosa paz de espírito, né? A consciência tranquila. É nos acertarmos. Se nós erramos, é procurar nos acertar com aquela pessoa que nós erramos, na presente reencarnação. Então, é aproveitar a oportunidade, né? Santo Agostinho, lá no Evangelho, ele fala que todas as noites, quando ele deitava, ele fazia um balanço do que ele tinha feito durante o dia. E quando ele via que errou com alguma pessoa, a primeira coisa que ele fazia no outro dia era lá se acertar com ela, pedir desculpa, né? Pedir o perdão, procurar ressarcir aquele erro que ele cometeu. Então, que nós também possamos fazer isso, né? Nos acertar com aqueles que estão ao nosso lado, estão conosco, convivendo conosco, através desse processo de reconciliação, pedindo perdão, pedindo desculpas, né? E mudando. O mais importante é a mudança. O mudar, né? Esse processo que a doutrina chama de reforma íntima, né? Deixar de ser um homem velho para se tornar um homem novo, não é fácil, é difícil, né? Eu tenho uma visão que nós somos aquela panela velha, né, que foi no fogo de lenha, e o fogo de lenha vai empretecendo, né, vai tornando escuro, e não é na primeira lavada que vai ficar brilhando. Então nós somos esse ser, né, que ainda estamos obscurecidos, através dos nossos erros, através das nossas, né, má condutas, né? Nós ainda estamos muito embrutecidos, né? Escurecidos, e precisamos de uma boa lavada, e essa lavada vai levar tempo. São reencarnações e reencarnações no processo de aprendizado para que nós venhamos, né, a nos purificarmos. Então são muitas reencarnações. Então ele fala também dos fatores exógenos, né?
Os fatores exógenos do medo incluem as atitudes educacionais no lar, quando nós educamos os nossos filhos, né? Eu sou de um tempo onde a educação era repressora, não é? E uma educação muito severa. Então, esse é o processo de educação que lá nós tivemos, não é? Lá pela década de 70 e 80. Então, era educação, tudo. Nós tínhamos medo. Medo de quê? De apanhar. Então, eu não vou fazer porque eu sei que eu vou levar uma coça, não é? Então, é um processo de educação que nós convivemos com ele. Nos educou em algumas coisas, em outras não é? Porque a gente continua fazendo as travessuras, né? Continuamos lá fazendo as nossas travessuras, ganhava uma coça, doía na hora, mas depois a gente esquecia, não é? Então, são atitudes dentro do lar, aquelas atitudes coercivas, né? Aquelas atitudes duras que nós vivenciamos, né? Alguns de nós aqui vivenciamos isso, né? Relacionamentos familiares agressivos, né? Um pai alcoólatra, né? Um pai que usa droga e se torna uma pessoa violenta, né? Isso gera medo, né? Naquele lar. Aquele lar se torna um lar doente, através dos medos que aquelas atitudes agressivas fazem naquelas pessoas que moram naquele lar. O desrespeito pela identidade infantil, não é? Gera medos, é você achar que uma criança já é um adulto e embutir nela muitas coisas do adulto, não é? A gente vê certas pessoas que colocam nas menininhas batom, pitam unha, não é? Colocando naquela criança condicionamentos de adulto, não é? Então ela cria-se dentro dela, não é? Vários fatores que mais tarde podem representar o medo, não é? A insegurança, aquele ser. As narrativas apavorantes, né? Aqueles que leem aquelas historinhas para as crianças, não é? Através de narrativas apavorantes, pessoas que gostam de ver filmes de terror, não é? Então isso traz certas complicações para o nosso psiquismo. Então a gente tem que selecionar muito bem, não é? O que nós estamos vendo, o que nós estamos trazendo para o nosso psiquismo, né? Para a nossa mente, para que isso não se reflita no nosso dia a dia, né? Comportamento agressivo das pessoas, né? Isso a gente vê no nosso dia a dia, é a briga numa fila, né? Uma fila de supermercado, uma fila de banco, é um querendo tomar a vez do outro, um querendo chegar na frente do outro, e isso gera certa agressividade em relação à nossa sociedade, né? Nós ainda temos uma sociedade agressiva, né? Tudo se resolve daquela forma, vamos bater, né? A nossa sociedade, ela vivencia isso, tudo é motivo de brigar, de discutir. Então nós temos que trabalhar isso em nossas crianças, né? Para que isso não gere medos, insegurança, receios, né? E a pior coisa que tem é você conviver com o inimigo, né? Saber que a pessoa te persegue, a pessoa quer o mal contra você. Então, quanto mais amigos nós fizermos nessa existência, é o melhor para nós. A violência urbana, essa que já foi citada, né? Através, né, das comunidades, das pessoas que vendem droga, das pessoas que, né, usam da violência, né? Através de assaltos, né? A gente está vivenciando agora no Rio Grande do Norte, né, uma onda de atentados, né, através de atos violentos, né, destruindo o patrimônio público. Então isso gera insegurança e gera medo nas pessoas. O terrorismo internacional, então isso a gente pode, né, relatar o acontecimento do 11 de setembro nos Estados Unidos, né, ao qual 4.000 vidas foram ceifadas, né, através, né, do ataque às Torres Gêmeas. Isso gerou para o povo americano um certo receio, um certo medo. As pessoas ficaram um longo tempo com medo de andar nas ruas, não é?
e muitos outros. A gente vivenciamos há pouco tempo agora uma pandemia. Nós tivemos medo de quê? De contrair o vírus. Andamos com máscara, ficamos dentro de casa, não é? Então, são medos que a gente, né, convive com eles e aprende a conviver. Não é? Então, nós passamos por todos esses processos. Então, lá no Espiritismo também, ele nos fala das consequências do medo. Quais são as consequências para nós? É a repetição do circuito do medo, desencadeia e mantém várias doenças no corpo físico. Então, o medo, ele traz enfermidades para a gente, não é? Problemas de nervo, não é? Problemas que as pessoas não conseguem sair na rua. Então, várias enfermidades. E o medo também, ele conduz à solidão, a pessoa se fecha nele mesmo por medo, né, de várias coisas. Tem pessoas que têm medo de relacionamento, tem pessoas que têm medo de se relacionar com as pessoas, tem pessoas que têm medo de tudo, né? Então, ela se aprisiona dentro de si mesma, e isso impede o progresso do espírito. Nós não progredimos com os nossos medos, nós temos que vencer os nossos medos, vencer as nossas dificuldades, né? É para isso que nós reencarnamos, é para isso que nós estamos aqui, para vencer as nossas dificuldades, vencer os nossos medos, porque eles atrapalham o nosso crescimento espiritual. Então, nós estamos aqui para poder crescer. Há tratamento para isso? Não é? Sim, há tratamento para os medos. A psicologia, né, através das psicoterapias, através dos medicamentos, elas tratam-se o medo. Né? O rapazinho lá, o jovem, né, ele não foi levado a um consultório de psicanálise para poder tratar aquilo que ele tinha, a grande problemática dele, que eram os pássaros batendo asa perto dele e que ele desmaiava de tanto medo que ele sentia, né? Então, a primeira coisa que os consultórios, né, de psicanálise, os psicólogos usam, é a dessensibilização sistemática, é dia após dia, e tirando aquilo da pessoa, trabalhando dentro dela aquele medo, para que ela possa vencer aquela dificuldade, né? É uma técnica usada pelos psicólogos na escala do medo, desde a leve ansiedade até o pavor. Então, isso é trabalhado dentro da pessoa progressivamente, né? O paciente, ele vai sendo encorajado a trabalhar esse medo, a enfrentar esse medo que ele traz dentro dele. Então, isso é uma das terapias, né? É um processo gradativo, é lento, né? Dentro de uma reestruturação, né, em que ocorre uma reação de aprendizado. A pessoa vai aprendendo a conviver, a vencer o medo, né? Tem pessoas que têm medo de barata, tadinha, a bichinha não faz mel a ninguém, né? E a pessoa tem medo de barata, corre de uma barata, outro tem medo de rato, né? O rato, a gente pode até, porque o rato, ele transmite sérias doenças. Uma barata dentro de casa, tadinha da bichinha. Então, são reações anteriores, né, que geravam a resposta de alerta no organismo para uma reação mais desequilibrada. Então, o medo, ela vai gerando essas reações e a pessoa vai entrando em desequilíbrio, né? Então, até chegar ao grau máximo, que é uma fobia. A doutrina espírita, ela trata o medo? Sim, ela trata o medo. A doutrina espírita, ela trabalha o medo. Ela tem algumas etapas, né, para a pessoa entender. Primeiro é o sentimento. Vamos tratar os sentimentos dessa pessoa. Como ela se sente, né? Qual é o medo que ela tem? Aquilo que causa nela. Qual o sentimento que ela sente quando ela depara com aquela situação? Então, vai se tratar através do sentimento, descobrir aonde está a falha para poder ser tratada. O Evangelho de Jesus, não é? Os ensinamentos do Evangelho, a própria doutrina espírita, né? Através do aprendizado das vidas sucessivas, que nós trazemos isso do passado, que isso, né, nós vamos trabalhando em cada um de nós, né? E a evangelização, através dos estudos da doutrina e dos estudos do Evangelho do Cristo. A pessoa vai se evangelizando, ela vai se modificando, não é?
Se nós que militamos dentro da doutrina espírita há muitos anos, a gente vê o que nós éramos lá no começo e o aprendizado que nós chegamos até hoje, através do Evangelho do Cristo, né? Através de exercer, procurar, trabalhar as nossas dificuldades, né? Você tem que ter paciência. A gente ainda não tem. E muitas das vezes a gente diz que perdeu. Eu perdi a paciência. Não, você não perdeu, porque você nunca teve. Quando nós tivermos paciência, nós não vamos perder, né? A tolerância, né? A mansietude. Então são vários aprendizados dentro do Evangelho do Cristo, com a ajuda da doutrina espírita, que vai fazer com que a gente vá trabalhando esses nossos receios, esses nossos medos, né? Para a gente poder evoluir, para a gente poder crescer como espíritos imortais, não é? O tratamento espiritual, a doutrina também traz o tratamento espiritual, que é uma segunda etapa no tratamento do medo, que é através da reflexão, né? É o conhecimento sem reflexão é efêmero, porque enriquece apenas o que desaparece com a morte, né? Sabe, quando eu morrer tudo isso acaba. Então a gente tem que reflexionar o quê? Nós somos espíritos eternos, vamos trabalhar as nossas dificuldades, trabalhar os nossos medos, né? Porque o cérebro, o nosso pensar, ele se reflete no nosso corpo físico, né? Então, mente sã, corpo sano, né? Então a gente tem que trabalhar esses processos dentro da doutrina espírita para poder nos melhorarmos. Qual é a terceira etapa? Um autoconhecimento de si próprio. Todos nós temos dificuldades, né? Todos nós caminhamos com dificuldade. Então é olhar para dentro de si, para a sua intimidade, né? Reconhecer os seus medos, porque tem pessoas que falam assim, eu não tenho medo de nada. Sai um tiroteio ali, é o primeiro a sair correndo. Então ele não tem medo de nada. Uma coisa, ele tem o medo de morrer, porque se ele correr, ele está com medo de morrer, não é? Há dois processos em nós espíritos. Um é o medo de reencarnar. Nós temos medo de reencarnar, não é fácil, o processo é difícil. Nós regredimos até o óvulo materno para depois assumirmos um outro corpo físico, uma nova etapa de vida. Então é um processo difícil. Nós sabemos como vai ser a nossa vida, o que nós vamos vivenciar, porque o véu do esquecimento tira tudo isso de nós, né? Enquanto estamos lá no mundo espiritual, lá na pátria espiritual, nós somos sabedores de muitas coisas, né? Vamos reencarnar, já estou preparado, isso aqui eu vou conseguir fazer, isso aqui eu vou conseguir resolver. A gente, né, idealiza muitas coisas. E os nossos mentores, né, os nossos irmãos, calma, vai devagar, faz só isso aqui. Se você acertar isso aqui, já é um começo de tudo, já é um bom caminho a seguir. E a gente quer resolver tudo. Então, o medo de reencarnar é uma preocupação nossa. E o medo de morrer. Para nós espíritas, nós não precisamos ter medo de morrer, porque a morte não existe. Mas nós temos, pelo instinto de conservação, que nós estamos ainda mais próximo da animalidade do que da angelitude, nós ainda temos essa dificuldade, o medo de morrer. Caminhamos com isso no nosso dia a dia. Através de todos esses acontecimentos. Qualquer coisa que põe em risco a nossa vida, né, nos traz medo. Uma doença, né, seja ela qual for. Você está com problema de coração. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Então a pessoa já fica logo alarmada. Você está com um problema tal. Então, dificilmente, né, vamos encontrar, é claro, há exceções, pessoas que vão passar a vida numa serenidade. Tem outros que vão se desesperar um pouco mais, né? Cada um de acordo com a sua aceitação. Nós sabemos que as dores e o sofrimento no mundo de provas e expiações, ela é necessária. É um processo de aprendizado para a gente. Já aprendeu o quê? A ter paciência, a ter resignação, a não se revoltar contra Deus. Não é? Porque muitas das nossas provas, das nossas expiações, são resgate dos nossos erros do passado. Fomos nós que escolhemos, né? Para poder nos quitarmos perante as leis divinas. Então, olhar para a nossa intimidade, reconhecer o
nossos medos, se dispor a vencê-lo, quer dizer, a vontade de vencer aquela dificuldade, né? O que eu já tenho? O que eu tenho para trabalhar esse medo, né? A doutrina está aí. Dentro da doutrina espírita, você tem inúmeras informações para você trabalhar o seu medo, né? Para que ele, não deixe de existir, mas que ele amenize e não traga dor e sofrimento para você, né? O que eu trago para me ajudar? Né? O que eu já tenho de aprendizado? O que eu já aprendi até hoje? Né? O que eu trago dentro de mim? Então, tudo isso é para a gente poder vencer essas dificuldades, e uma delas é o medo. A quarta e última etapa, né, é a prece. A prece, a oração, é se ligar com o alto, se ligar com Deus. Né? Quando nós fazemos uma prece bem sentida, né, com os objetivos maiores, quando ela é levada ao departamento de prece e analisada pelos nossos irmãos, nós somos atendidos. Né? Não há nenhuma prece, né, que seja elevada ao plano maior, né? Não a prece que fica, né, num plano inferior, mas uma prece elevada ao plano maior, ela é atendida. Né? Os nossos irmãos mandam, né, médicos, né, trabalhadores da seara do amor, da seara do bem, para nos auxiliar, para que nós possamos vencer essas dificuldades. Então, a oração ungida de sinceridade, né, na qual são liberadas energias deletérias acumuladas na alma, né, a gente sabe que os nossos pensamentos, eles, né, uma hora estão assim, outra hora estão assim, né, nós temos pensamentos bons, temos pensamentos ruins, ainda faz parte do nosso processo evolutivo, né? Às vezes nós estamos, né, um dia melhor, outro dia pior, um dia a gente acorda bem, outro dia a gente não acorda bem, então isso faz parte, né, do nosso processo de evolução. Então essa prece, ela abre um canal com a divindade para que fluem bênçãos para todos nós, né? Nós somos filhos de Deus, Deus é amor, bondade, misericórdia, nunca desampara um filho, não é? Por mais que a gente ache que Deus nos desamparou, Ele jamais nos desampara, não é? Sempre tem os meios e os benefícios para nos ajudar, não é? Desde o momento que nós nos colocamos como merecedores, isso que é o mais importante. Então, aumentando as cargas benéficas à medida que se aprofunda as rogativas sinceras, né? Então, desde o momento que a gente tem uma rogativa sincera, um pedido sincero, essa nossa prece, a nossa oração, ela vai ser analisada e os benefícios nos serão dados, tá? Outro também usado dentro da doutrina espírita, que é a fluidoterapia, a água fluidificada, né? É um remédio, né, que a gente sabe, para nós espíritas, né, o passe e a água fluidificada, desde o momento que nós estejamos, né, aptos a receber, estamos com o coração aberto, né, estejamos com os nossos pensamentos puros, nós vamos ser beneficiados. Não adianta você ir a uma casa espírita, né, tomar um passe, querer uma água frutificada, né, com aquela garrafa que vai de cabeça para baixo. A água vai bater e espalhar para todos os lados. A gente tem que estar receptivo, né, em prece, em oração, procurando nos melhorar, procurando o melhor para nós e para os nossos semelhantes, né, para podermos ser atendidos. Então, assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, né? Essa é a frase de Emmanuel a respeito da fluidoterapia usada dentro da casa espírita. Então, nós temos também dentro da casa espírita a assistência fraterna, né? Casas que fazem o atendimento fraterno, né, aonde você passa pelo tratamento dentro da casa espírita, com passe, com água frutificada, ouvindo palestra, ouvindo estudos, né? Então, assistir fraternalmente o irmão e dar-lhe entendimento da sua evolução, do seu crescimento espiritual, de seus pensamentos, que geram sentimentos diversos e que pode provocar no íntimo insegurança e medo. Então, tudo em nós, a fonte maior que existe é o nosso pensar, que é o atributo do espírito, não é? Nós chegamos a um estágio evolutivo
que nós não conseguimos parar de pensar. O nosso pensamento, ele é contínuo. A gente está sempre pensando. Um animal, no seu processo de crescimento e evolução, ele pode ter fragmentos de pensamento. A gente pode analisar o cão. Às vezes ele vai atravessar a rua e atravessa direto. Às vezes ele para e olha. Isso já está nele uma percepção de pensamento, de parar e analisar as coisas. E nós temos o pensamento contínuo, o homem tem um pensamento contínuo. Então é trabalhar esse pensamento da melhor forma possível. Não pensar em coisas negativas, não pensar no mal, trabalhar sempre para o bem. Né? Então, o medo, segurança e medo, fragilizando assim seus meios de avançar. Quem fala isso é o nosso irmão Bezerra de Menezes. Então, é trabalhar o nosso pensamento, é vencer o nosso medo. Né? Como a gente pode vencer esse medo? Primeiramente, colocar dentro de cada um de nós que somos espíritos imortais. Venham à Terra para aprender. Isso é o mais importante. Né? Tudo na Terra é passageiro, já dizia Chico Xavier. Tudo passa. Não é? O meu destino é ser luz. Sou criado para brilhar. Isso é o mais importante. Tenho potencializações que o Pai me ofertou e preciso aprender a usá-las, né? Para poder progredir. Porque tudo está no meu pensamento. Então eu preciso trabalhar tudo isso dentro de mim para vencer os meus medos. Tá certo? Então, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade, né? Chegamos ao final, passar a palavra ao nosso irmão, para que ele possa dar por encerrado. Agradecidos estamos por essa oportunidade. Muito obrigado a todos.